careca de saber que todas essas presepadas que tu se enfia é pra sobreviver. E também pra reproduzir. Mas vamos focar só no sobreviver dessa vez. É bem óbvio pra gente o quanto eu, você, seu cachorro, a planta, a formiga, tá todo mundo buscando sobreviver. E também é bem óbvio o quanto cada um desenvolveu uma série de qualidades para poder realizar esse objetivo. Mas o que é menos óbvio é como empresas, hábitos, crenças, pensamentos desenvolveram uma série de qualidades para se manter vivos. E da mesma forma que um pássaro usa o ar para sobreviver, esses usam eu e você. Foi fascinante me dar conta que muitas coisas além do nosso conceito padrão de natureza buscam também sobreviver. Isso me fez questionar o quanto talvez a sobrevivência não seja, mesmo que de uma forma inconsciente, não seja um princípio universal. Tudo bem que é uma forçação de barra dizer que, por exemplo, um planeta busca sobreviver. Mas convenhamos que é um conceito poético, bonito, e apesar dele não ter uma intenção consciente de buscar realizar coisas para sobreviver, o fato é que eventos permitam que um planeta sobreviva, que um planeta se forme e se estenda ao longo dos anos, e eventos permitam que o planeta se destrua. Daria para dizer que não é muito diferente da gente. Nós também somos tão refém dos eventos como dos planetas, porque a sobrevivência não é só realizada pelo agente, pela formiga, pelo cachorro, pelo ser humano. Ela também toma parte no ambiente. Não adianta o peixe ter guelra e não ter mar. Não adianta ter asa e não ter o ar para voar, não ter vento para permitir o voo. Tudo bem que a galinha tem asas e ela tá aí, né? O ar não faz muita diferença para ela. Mas você tá pegando a ideia? A sobrevivência acontece através de uma participação mútua, tanto do ser vivo como da parte não viva, inanimada, metafísica. Enfim, o ambiente, essa parte que a gente não costuma dar uma identidade própria, não costuma dar um papel nas coisas, mas que tem um papel muito relevante para que a sobrevivência tome posse. Tome presença. E isso não é diferente dos outros que eu quero falar nesse vídeo. Dessa toda uma porção de elementos que tem por aí que usam nós como veículo para a sua sobrevivência e que nós não nos damos conta. Nós não vemos por essa lente. Nós temos tanta a impressão que nós usamos eles que não percebemos o como, no final das contas, nós somos usados. E isso é com tudo. Isso é, além do que eu já citei no início, é uma tecnologia, é uma sociedade, é um sistema econômico, é uma religião, é uma comida, é uma mania, é um produto. Tudo isso são coisas que a gente não dá uma personalidade, não são entidades com intenções próprias, mas que de alguma forma se mantém vivo. E eu acho fascinante como é a tendência que eles têm buscar se manter vivo, buscar se repetindo. Por exemplo, voltando para o exemplo do planeta, não é que o planeta busca sobreviver, mas é interessante notar como as características que permitiu que o planeta fosse formado, parece que elas vão se compondo e se compondo para continuar permitindo que ele continue ali estável. Sabe? O planeta cria gravidade e vai se mantendo de uma forma sólida e concisa. E vem coisas que vêm para destruir ele, que vêm para acabar com a sua sobrevivência, como também vem coisas que vêm para fortalecer a sua sobrevivência. E esse fenômeno, que talvez eu não explique ele com as palavras mais técnicas e bonitas que existe, mas que você percebe eles. Porque, por exemplo, cada crente de uma religião é responsável por manter aquela religião viva. Cada fiel, cada pessoa que prega, cada pessoa que mantém as práticas da religião e mantém firme, passa para os filhos, e todo esse processo vai manter a religião viva. E a mesma coisa que um sistema econômico. Ou com uma prática como o escambo, que antigamente foi tão útil para o ser humano se desenvolver, a troca de bens materiais, e quanto mais pessoas usavam, mais o escambo se mantia vivo. Mas o escambo era uma coisa forte e grande e fazia parte do imaginário do ser humano e ocupava um lugar enorme dentro da mente humana, dentro da vida humana. E essa prática conseguia se manter viva através da utilidade que ela fornecia, e ela colhia os frutos por ser útil de se manter viva. Apesar de sempre ter coisas
para acabar com a sobrevivência do escambo, muitas não tiveram sucesso. E apareceu uma que teve. Então inventaram dinheiro, e o dinheiro foi minando a capacidade do escambo de sobreviver, e assim ele acabou extinguindo o escambo de certa forma. Mas o que eu quero levantar com essa história toda que eu estou elaborando para você não é sobre as empresas que usam a gente, sobre o escambo e esse tipo de coisa, mas como coisas mais sutis que a gente se vê como dono, muitas das vezes são dono da gente. Uma frase perfeita para deixar claro como tudo isso acontece é do psicólogo Jung, que ele diz: pessoas não possuem ideias, ideias possuem pessoas. Quantas pessoas não se veem como dono das suas próprias ideias? Eu sou dono da minha percepção sobre o capitalismo. Eu sou dono da minha crença no comunismo. Só que grande parte das pessoas não se dão conta o quanto, na verdade, o comunismo é dono delas. O capitalismo é dono delas. Porque elas servem essas ideias, essas crenças, esses sistemas econômicos de uma forma tão intrínseca que eles são capazes de passar por cima de várias outras coisas que essas pessoas valorizam para poder servir o que a ideia pede, cumprir com o papel dele. Porque ele tem uma obrigação com ela que essa pessoa não percebe que possui. Quantas não foram as brigas em famílias, amizades, relacionamentos profundos, importantes na vida da pessoa por conta de política. E nunca pessoas não possam discutir política, mas é que é interessante você perceber como as pessoas, ao se deparar com a sua crença, com a sua ideia, sendo atacada, sendo destruída, elas reagem de uma maneira como se elas próprias estivessem morrendo. Elas se recusam a se deparar com qualquer coisa que ameace a sobrevivência da sua crença. Porque se a crença dela morre, ela morre junto. E a pessoa não se dá conta que ela é maior que a crença dela. Porque no final das contas, ela não vive como alguém que é maior que a própria crença. Ela serve à crença. Ela é subjugada pela crença. E a crença, como dono desse ser humano, ela não quer morrer. Ela quer continuar viva. Ela precisa usar de uma personalidade, de qualquer coisa que entre dentro do ser humano e faça ele temer pela morte dessa crença. Se é intencional ou não, se isso é coisa de espírito, não me importa. Não é essa questão. É interessante perceber esse fenômeno. Perceber como essas coisas que são mortas, sem vida, atraem coisas a seu favor para se manter viva, ao mesmo tempo que elas são penetradas por coisas que querem acabar com a sua sobrevivência. E elas seguem nessa dança. E deu para ficar claro o quanto uma dessas coisas que essas entidades e essas crenças, enfim, esses elementos usam para se manter vivo, é esse apego que nós criamos com elas de uma certa forma, que tornamos elas nós. E a mesma coisa vale para pensamentos. As pessoas vivem tão identificadas com o próprio pensamento que quando alguma coisa desmente o que um pensamento diz, a pessoa entra no modo de sobrevivência, que ela briga com qualquer coisa, briga até com ela mesma. Ela é capaz de se prejudicar para poder seguir o que um pensamento diz. Porque um pensamento, na percepção da maioria das pessoas, representa uma verdade. E é assim que nós vemos desde alimentos, hábitos, pensamentos, crenças, ideias, comidas, se mantendo vivo através de nós. E toda a minha intenção com essa perspectiva, ou conceito, me diz o que você acha, se isso seria considerado um conceito ou ficaria só como uma perspectiva? Porque eu realmente estou nessa dúvida. Mas toda a minha ideia com essa perspectiva é trazer o poder para você. Porque, por exemplo, você pode acreditar que nós não precisamos comer carne. Não precisamos comer nada que vem de animal, por razão X e tal, e razão Y, e por isso você não come nada de origem animal. Independente da razão pela qual você se sentiu inclinado a essa crença, você sentiu chamado para adotar ela, o fato é que de alguma forma ela te fornece alguma conveniência, mesmo que inconsciente. E por mais que ela possa te usar de uma forma que você não perceba, o fato é que você também usa ela em algum aspecto. Mas quando essa crença for ameaçada, no sentido de pessoas que não acreditam nela se levantar contra ela, ou alguém falar mal dela, você pode se entregar a essa crença e permitir ser um instrumento para a sobrevivência dela. E colocar tudo que você valoriza em risco para poder mantê-la viva. Isso não tem nada de demais, isso não tem nada de errado. Mas o que eu estou sugerindo aqui não é que você ataque a sua própria crença, mas é desenvolver um certo nível de desapego, onde você consegue perceber que
ameaças à sua crença, ameaças às suas ideias, ameaças ao que a sua visão de mundo, o que você acredita ser certo e errado, não é uma ameaça a você. Você sempre vai ser maior que as suas crenças, quer você queira ou não. O quanto você é menor que ela é o quanto você decide se apequenar por ela. Porque você acreditava em coisas 10 anos atrás, 15 anos atrás, que talvez hoje você ri disso. Imagina se você tivesse preso no papel de servir isso até hoje. Se você tivesse, eu não posso abandonar isso, eu não posso abandonar isso. Isso aqui me salvou de tal situação, isso aqui foi importante para mim para isso. Então, qualquer coisa que me mostre que isso aqui está errado, eu vou ignorar, eu vou fechar meus olhos. E você se apequena para poder manter isso vivo. Você pode deixar ela morrer. Morrer pro mundo. E elas continuarem vivas em você, servindo a você o quanto o kit é útil. E no momento que não for mais útil, você vai abandonar elas. Assim como todas as outras coisas que eu listei aqui. Sempre vai ser uma escolha sua estar conscientemente usando essas coisas para você ou sendo usado por elas. O mundo é uma troca. E isso acontece desde antes do primeiro ser humano se perguntar se esse cheiro de peido é da pessoa que está do lado dele. Toda crença, pensamento, o que quer que seja que você usar, vai exigir alguma coisa de volta. E você dá o que for necessário para dar. Inclusive, tem outras coisas que eu nem citei aqui, que geralmente estão sempre usando as pessoas, enquanto as pessoas acreditam que estão usando elas. E uma delas, com toda certeza, é o dinheiro. E eu citei mais duas nesse vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu aprofundo essa questão sobre como nós somos usados pelas coisas que geralmente acreditamos que estamos usando. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.